um mito. E pela primeira vez, a família Abravanel falou para um jornalista de TV. E essa é a nossa grande reportagem. Silvio Santos, 90 anos. Agora preste atenção. Esse registro é histórico. Essas imagens revelam como Silvio Santos celebrou seus 90 anos nesse sábado. Aí está ele, pijama colorido, bem-humorado, cercado pela família. Com ar de garoto que quer fazer arte, ele apaga uma por uma 9 dezenas de velhinhas e ri como só ele. Muitos anos de vida, bem pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Foi um dia também de viajar no passado, como a época em que Silvio Santos fez o papel de advogado de Roberto Carlos, supostamente acusado de desencaminhar a juventude brasileira dos anos 60. Disseram até que essa juventude, talvez por causa de Roberto Carlos, estivesse desmasculinizando, estivesse efeminada. Ora, desde quando a roupa, desde quando os colares, desde quando os anéis desmasculinizam o homem? E na data do seu aniversário, Silvio recebe a ligação do próprio rei. Um momento de muita emoção. Quero dizer que sou seu fã, respeito você pra caramba, você realmente é o cara. E realmente, parabéns pra você. Nosso Deus de bondade te proteja, te abençoe, te dê muita saúde sempre. Te proteja e te abençoe sempre. Amém, amém, amém. Obrigado, Roberto. Foi um bom presente receber de você o telefonema. Ó, pai, eu tô gravando. Vou mandar Uma imagem inédita e histórica. Começamos essa reportagem com o registro mais recente de Silvio Santos, versão 9.0. Mas esse teu, Cabrini, tá bom, então fala com o Cabrini enquanto eu estou abrindo. Pronto. Eu ganhei nesse meu aniversário Olha. alguns bolos, mas esse teu é campeão. Olha, Meu que Deus, demais. ainda tem... Daqui a pouco vamos ver toda a sequência. Agora apertem os cintos. Começa aqui a nossa jornada. Conseguiu encontrar alguém? Esses olhos já viram de tudo. Na imagem deles e do que eles projetam, passado e presente se fundem. As emoções brotam. Ele dá um exemplo de força, de vitalidade, de persistência, de perseverança. A história que eu vou contar a vocês é real. Não há nem um pouco de fantasia. São tantas histórias. Ao seu jeito ele se mantém, digamos, jovem. Sim, jovem aos 90. Sua marca registrada, aquela risada alargada e rítmica, esta se recusa a envelhecer. Pela sua idade, pela sua idade. Eu tinha certeza que isso ia acontecer. Lendas são assim. Cênora Abravanel completa 9 décadas, enquanto Silvio Santos não tem idade. Eu vejo ele tão jovem, com 90, que então para mim ele estabeleceu assim uma nova juventude. Tem sim sonhos. Pensa mais sobre o que ainda vai fazer do que sobre o que já fez. Ganha dinheiro com 10% de inspiração e 90% de transpiração. Só. Que segredos e histórias se escondem atrás da maior figura que a TV brasileira já produziu? Personalidade do ano? Muito obrigado. Para tentar decifrar esse enigma, percorremos seus caminhos. Começa aqui uma jornada ao seu mundo.
Este programa já é o primeiro colocado em audiência. Da velha Lapa, no Rio, onde nasceu, para a base do SBT na Anhanguera, em Osasco, na Grande São Paulo. Os tempos e Camelô, para os célebres programas que pertencem ao imaginário da história da TV. Vamos abrir as portas da esperança. Estamos no coração do Rio de Janeiro, o velho centro da cidade maravilhosa. Cruzamento da Avenida Rio Branco com Rua 7 de Setembro. Um lugar barulhento, movimentado, cheio de vida. Nos anos 40, era uma área também que costumava ser muito frequentada pela elite carioca. E quem passava por aqui sempre e estrategicamente era um garoto franzino que usava topete e era muito falante. Tinha entre seus 14 e 15 anos. O nome dele, Cenoura Abravanel, que o mundo iria conhecer como Silvio Santos. Estamos em um lugar importante para se contar a vida do Silvio Santos. É a área conhecida como Saara, o chamado Paraíso dos Camelôs, a primeira atividade regular do então adolescente Silvio Santos. Aqui ele vendia praticamente de tudo, mas era uma movimentação muito rápida, porque era o tal negócio, né? Um olho no gato, o outro no peixe. Enquanto o Silvio vendia os mais variados produtos, o irmão mais novo dele, Leon, ficava prestando atenção no rapa da prefeitura. Apesar dos riscos, eles sempre voltavam para casa com algum no bolso. Na época que eu comecei como camelô era como se fosse um marginal, era horrível. E eu nunca pensei o que falavam de mim. Eu ia lá e fazia o que eu tinha que fazer. Se eu fosse ouvir aquilo que os outros falavam de mim, eu nunca teria chegado onde eu cheguei. Nascido na Boêmia Lapa, Silvio viu a vida mudar bem cedo. O pai, dono de uma loja na Praça Mauá, perdeu todo o dinheiro nos cassinos. E o filho mais velho foi para a rua ajudar no sustento da casa. Os primeiros trocados vieram dos salões de sinuca. Mesmo menor de idade, o jovem Silvio Santos ficava de olho em apostadores novatos. Bom de lábia, os desafiava. Como já sabia quem jogava bem, levava todas. Para não ser flagrado por autoridades ou conhecidos, sempre que precisava, se escondia atrás de uma geladeira que separava o salão do bar. Com 18 anos, serviu na Escola de Paraquedistas do Exército, em Deodoro, zona rural do Rio. E nas horas vagas, trabalhava de graça nas rádios cariocas. Falava assim, então eu ia pra rádio. Mas na rádio, no final de semana que eu trabalhava, eu ganhava, no mês da rádio, eu ganhava o que eu ganhava num dia como camelô. Então eu voltava pra rua. Foi numa apresentação no Show de Calouros e Jorge Cury que Cenoura Abravanel virou Silvio Santos. A mãe, que tinha dificuldade de pronunciar o nome de batismo do filho, já o chamava de Silvio. No programa, ele teve um estalo. Disse para um produtor, coloque aí, meu sobrenome é Santos. Ele botou Santos para não saberem que ele era o Silvio que já tinha ganho os outros concursos. Para não barrarem ele sem ouvirem ele. Mas a grande sacada de Silvio ainda estava por vir. Os trajetos eram os mesmos. A barca, é claro, bem mais rústica do que essa. Era o transporte que Silvio usava na época em que ele trabalhava em uma rádio que ficava em Niterói. Sim, nesta época, a voz marcante do camelô já chamava atenção e ele fazia participações em várias emissoras de rádio. E foi nesse cenário, nesse ambiente, que o olho do vendedor falou mais alto. Silvio enxergou aqui uma grande oportunidade. Silvio notou que na viagem de volta para o Rio, no último horário de embarcação, com esse visual, homens e mulheres ficavam em silêncio. Qual a ideia que ele teve? Mandou instalar alto-falantes na barca inteira. Ele conseguiu os equipamentos em troca de fazer publicidade por uma loja. Mas ele não parou por aí.
Começou a vender cerveja, refrigerante, tinha música ao vivo, era uma autêntica festa. O negócio prosperava, até o dia em que a barca quebrou. O conserto iria demorar pelo menos 3 meses, mas a fábrica de cervejas, que já sabia do destaque dele como vendedor, ofereceu ao jovem Silvio uma viagem para São Paulo, a metrópole paulista. Ele foi, nunca mais voltou. Esta viagem mudaria a vida dele para sempre. Na época, a Rádio Nacional fazia testes para a vaga de locutor. Silvio passou em primeiro lugar. Foi contratado na hora e conheceu um dos maiores apoiadores da carreira, o comunicador Manuel de Nóbrega. Quando fechava a cortina, entrava um locutor comercial. Naquele tempo era muito sério o comercial, né? Entrou o Silvio. Aí aplaudiram bastante. E o Manuel Nóbrega começou a brincar com ele. Aí fez uma fita com uma folha de papel, botou um grampinho no cabelo dele e ele falando ali. Que ele não podia tirar os olhos do texto. Aí ele foi ficando vermelho de vergonha, estava estreando. O Nóbrega acreditou em mim. E eu, sinceramente, naquela época, não sabia até onde eu ia chegar, não. Eu estava fazendo 3 meses de experiência, precisava voltar para o Rio, mas acabei ficando em São Paulo. Ao lado do pai Manuel, Carlos Alberto viu o jovem garoto que sonhava trabalhar no rádio crescer. Carlos Alberto, tudo bom? Eu acabei de dizer que é impossível se contar a história do Silvio Santos sem falar contigo. Realmente nós temos muita coisa em comum, muitas horas de amizade, muitos anos. Desde 1954, cara. Tem história que não acaba mais. E você pode contar tudo? Mas tudinho. Ou quase tudo. Silvio Santos é uma pessoa de pé no chão, uma pessoa caridosa, generosa e, quanto empresário, uma pedra de gelo. O meu pai, Manuel de Nóbrega, que foi o campeão dos auditórios paulistas, que fez dezenas de artistas, que colocou na direção de algumas emissoras de televisão, se não fosse o Silvio Santos, ia morrer desempregado. Meu pai estava em terminal, meu pai tinha 2, 3 meses de vida. 2, 3 meses de vida, se tanto. Ele falou: Carlos, o que é que eu faço para o teu pai ganhar dinheiro sem humilhá-lo? Eu preciso ajudar teu pai. O Silvio botou meu pai como presidente da TV Corcovado, dando um tremendo de um salário para ele, para não ter que dar o dinheiro. Meu pai teve um amigo, Silvio Santos. Único. Carlos Alberto. Uma amizade que, sem dúvida, passou de pai para filho. Eu fico muito feliz porque estou recebendo os meus prêmios das mãos de 2 amigos, sendo que o Carlos Alberto de Nóbrega é particularmente o meu melhor amigo. Como é que você contaria a história do Silvio Santos? Era uma vez um gênio. Era uma vez um gênio. Estamos no centro de São Paulo. Esta velha escada, hoje reformada, nos leva a uma viagem no tempo. Uma jornada rumo às origens dos negócios de Silvio Santos na grande metrópole. Vamos descer e entender juntos. Aqui nesse porão, hoje usado por outra empresa, nasceu uma sociedade entre Manuel de Nóbrega e um alemão. Enquanto um fabricaria baús e brinquedo, pagos ao longo de 12 meses e entregues sempre no Natal, o outro cuidaria dos anúncios da divulgação. Acontece que o estrangeiro sumiu com todo o dinheiro da empresa. E Manuel teve que recorrer a Silvio para evitar que os clientes levassem calote. Aí meu pai precisava de uma pessoa de confiança para organizar aquela bagunça. E pensou no Silvio. Quando chegou no fim do ano, aquilo já estava bom. Já não dava mais prejuízo, não dava lucro, mas tinha zerado.
Seu pai vendeu o baú para o Silvio? Acho que deu. O Silvio pagou porque quis, pagou alguma coisa porque ele quis. Meu pai passou para o Silvio, abriu mão, fica com você. Meu pai adorava o Silvio. Foi quando começou a deslanchar como locutor que Silvio se casou com Aparecida Abravanel. Cidinha, como era mais conhecida, morreu em 1977, vítima de um câncer. No ano seguinte, ele conheceu e se casou com Iris, mãe de Patrícia, Rebeca, Daniela e Renata. Em um registro raro na infância das meninas, Silvio apresentou a família ao grande público. Peraí, cuidado, vai pra lá e você dá um beijo em mim. Vamos ver. Na boca. Não! E você agora. Oi, outro. Vai pra lá. E você? Na boca. Dá um beijo. Fica. Ah, é? Dá um beijo. Sem vergonha, essa é pior. Dá um beijo. Tá feito. Vai pra lá. Vai pra lá. Exibida, vai pra lá. Eu conheci o Silvio, tinha 19 anos. Sabe um relacionamento impossível? Ele é completamente diferente. Eu acho que talvez por isso nunca caiu em rotina. Nosso relacionamento nunca tem rotina, né? O relacionamento deles é novela mexicana. Novela mexicana. É um caso de amor, assim, desses... Hoje em dia tá mais tranquilo. Mas assim, era altas brigas e altas paixões. Eles beijam na boca até hoje. Meu pai era muito ciumento, mas eu vi que eles amadureceram juntos, que o amor deles é ainda mais verdadeiro e mais profundo do que um relacionamento que não passa por nada. O relacionamento fica melhor, o amor fica maior. E eu vejo o que eles vivem hoje é o que eu quero. Olha, é lindo ver os dois. Fico emocionada. Bom, claro, eu acho que existiu sempre muito amor, né, entre nós. Apesar que as brigas também eram, acho que na mesma proporção. Nas mesmas proporções. Mas sempre existiu muito amor. Dani e Renata, como é o ensinamento que vocês receberam do Silvio Santos pai? Várias. Pessoas são pessoas. Tinha que tratar todo mundo com respeito. Dinheiro não nasce em árvore. Isso era outra coisa que ele nunca mimou a gente. Pra sempre ser eu mesma, pra nunca subir a cabeça. A vida realmente tem seu verdadeiro valor em coisas simples. E ele sabe que tá aí, sabe? E é desse homem, que não abre mão da família e dos amigos, que a filha Daniela mais se orgulha. Ela gravou com exclusividade para o Domingo Espetacular um vídeo mostrando um cantinho único na casa de Silvio Santos. Eu queria mostrar um pouquinho para vocês de algumas curiosidades dessa pessoa incrível que está fazendo aniversário. É tipo um sótão que a gente fez assim de recordação. Uma foto nossa esquiando, era uma coisa que ele gostava de fazer. Nossa, bem diferente, acho que foi no Egito que a gente tirou essa foto. E esse quadro também a gente deu para ele, representando um pouco da vida dele. Sei que ele é muito querido, não é só por nós que somos família, mas parece que ele faz parte da família de quase todos os brasileiros, né? As fotos revelam um Silvio quase comum. É que a fama do pai não fazia parte da rotina familiar. O empresário e apresentador ficava da porta para fora. Uma memória que eu tenho que é muito gostosa. Eu não sei porque era sempre eu, a mamãe e o papai assistindo filme à noite. Daí eles sentavam num sofá de 2 lugares e tinha um meio. E eu e a cachorrinha aqui, que a gente ficava brigando por esse espaço no meio deles. Daí eu acabava dormindo no meio deles enquanto eles assistiam o filme. Daí ele me pegava no colo e me levava até o meu quarto. Exemplo para a família e para quem sempre sonhou em trabalhar na TV. De um jeito ou de outro, Silvio Santos imprimiu o seu jeito de fazer televisão nos melhores profissionais da televisão brasileira. Bem-vindo, Roberto Cabrillo. Para o apresentador Geraldo Luiz, Silvio é mais do que uma inspiração profissional. Essa foto é o seguinte, deixa eu contar para você, essa foto tem história. Essa foto tem história, Roberto Cabrillo. A minha mãe vendia
o carnê do baú da felicidade. E aí tinha aquelas lojinhas do baú. Lembra as lojinhas? Eram lojas pequenas. Depois vieram as lojas grandes. E quando você entrava nas lojas do baú, tinha as fotos do Silvio. Geraldo Luiz enquadrou a foto e guardou essa lembrança por muitos anos, até ter a oportunidade de pedir ao próprio Silvio um autógrafo. Quanto vale uma dedicatória como essa para você? Ah, isso aqui não é preço, isso aqui é valor humano. Companheiro de estrada desde o início, Roque conhece Silvio como poucos. Mas o número de aniversários do patrão, ele prefere esquecer. Não sei a idade dele, que eu sei, parou no 23. Agora não sei até para onde ele vai. A fala séria que ele teve comigo foi quando saiu o canal dele. Que aí ele me chamou e falou, Roque, agora saiu o meu canal e você vai ser o responsável pelo meu auditório. Era 1961, ano em que Silvio se lançou na TV. Ele fica 5 horas no palco, apresentando o programa, dirigindo o programa e sem sair do palco, para beber uma água, para nada. Quer dizer, o palco rejuvenesce o Silvio Santos. Ao longo de 6 décadas, criou quadros e atrações inteiras que marcaram gerações. Porque a professora chamava de medroso, então ele foi testar a prova. Por testar, bobeou a produção e ele, ó, funcionário nós, ó, puxamos no pé, porque a gente ficou com medo de todo mundo pra rua. Mas a gargalhada do patrão mostrou que nada disso iria acontecer. Levou na brincadeira, aquele um homem de bom humor. Essas coisas acontecem só para quem é vivo. E assim passou, e hoje, aos domingos, ainda é Silvio Santos, vem aí, olê, olê, olá. Vai ficar. Dos dias de vendedor ambulante, da balsa Rio-Niterói, a popularidade do homem do baú. Seu império de empresas emprega mais de 4.000 pessoas. As pessoas têm um carinho por ele, ele é querido, porque ele tem um respeito por quem trabalha para ele. Como funciona então a mente do empresário? O homem de negócios que se transforma em segundos no comunicador, o maior de todos. Um filme espetacular, realmente é espetacular, o Império de Charles Bronson. Como explicar suas técnicas de comandar auditórios lotados de suas incontáveis colegas de trabalho, como ele mesmo as chama? Beijinho assim, nada. Paga 100 cruzados pra ela, nem quero saber se a música existe. Que poder é esse de embalar as multidões que o idolatram? Do circo, ele tirou lições que o projetariam a um sucesso décadas a fio. Já chegou a dizer que aprendeu de um domador que o público é como um leão. Se você tiver medo, ele o devora. E ele nunca demonstrou qualquer temor. Exibe sim magnetismo, controle e habilidade de um mestre autodidata que se tornou referência da arte de comunicação em massa. Ele é duro, ele é difícil, mas ao mesmo tempo assim, ele tem uma sensibilidade ímpar. Mas nem mesmo a trajetória de alguém como ele é feita apenas de glórias. Eu tinha certeza que ia acontecer. Silvio sobreviveu à séria crise do Banco Pan-Americano. Ele resolve o problema conforme vem para ele. É muito engraçado, ele não fica premeditando, ele não vê. Na hora que vem o problema, ele se levanta como um leão, com muita força e resolve. As decepções com a política. Quem quer dar o seu voto para o Silvio Santos deve marcar um X no 26. Ao sequestro da filha e dos momentos inesperados que teve com o sequestrador em sua própria casa. Linda nessa foto aqui. Um sobrevivente que conservou o tempo todo o público ao seu lado. Já chegou. Silvio e as testemunhas de seus passos. Personagens essenciais. Gente que viu tudo de perto. Cada um deles vai contando suas lembranças, suas percepções. Meu pai foi sempre muito meu amigo. Eu tenho esse elo de amizade com meu pai.
E tudo flui para se montar um complexo quebra-cabeças. Ele pode ser, sim, o dono do SBT, mas é, na verdade, um patrimônio de todas as TVs do país. Figura central de uma saga em seus 70 anos e batente na telinha. Anos que se confundem com a história do veículo no país. Entre conquistas, desafios, triunfos e eventuais derrotas, tudo contribui para a formação do mito. Que história fantástica de vida. Silvio Santos vem aí, agora com seus 90 anos. Ele quer mais. Seu público também. Vai ficar, vai ficar. Ah, tem aqui o Silvio Santos. Demais. Gente! Olha, Cabrini, você teve muito bom gosto. Não acredito! E você conseguiu encontrar alguém Amei. que fez um bolo e que colocou quase o Silvio Santos perfeito. Opa, vai! Falar dele entre os colegas de trabalho é falar de gratidão. Eu me espelhei no Silvio. De memória. Conheci um homem humilde, um homem batalhador, um homem educado, um homem simples e um homem que gosta de dar valor e atenção para o público. E de ideias que muitos consideram malucas, colocadas em prática. Todas elas deram certo. O meu pai não tem mérito nenhum no crescimento do baú. O mérito é do Silvio Santos. Silvio Santos é fruto de duas culturas. O pai, o grego Alberto. A mãe, a turca Rebeca. Meu nome completo é Senor Abravanel. O homem que me deu origem consertou as finanças de Portugal, consertou as finanças da Espanha. Depois, quando chegou a Inquisição, os reis católicos Fernando e Isabel disseram: você fica e o teu povo, o povo judeu vai. Ele falou: não, não, o povo judeu vai e eu vou junto. Também há dois Silvios quando o assunto são as filhas. Uma família que tem a comunicação e a simpatia em sua essência, em sua genética. Sempre discretas, elas permitem um raro acesso. Silvio e as mulheres de sua vida. Quem é, afinal de contas, o Silvio que só vocês conhecem? É um homem que surpreende a cada dia. Como ele supera rapidamente, como ele enfrenta os problemas. E chama muita atenção como vocês são unidos. E ele ama conversar quando nós estamos na mesa. Ele não quer que a gente perca o sentido da família. Cíntia primogênita, mãe de Tiago Abravanel, que herdou a veia artística do avô. Silvia não é filha biológica de Silvio, mas chegou à família com poucos dias de vida. E aí minha mãe veio a falecer, eu logo adotei a minha mãe, o Iris. Essa transição, para mim, principalmente, foi muito, muito bonita, assim, da chegada da minha mãe Iris na minha vida. Você se emociona, né? Muito. Ele, como pai, é igual a maior parte dos pais. Preocupado, quer saber aonde a gente vai, que horas a gente volta, crescendo, né? Que agora a gente não mora mais com ele. Mas, assim, querendo impor limite, ensinar a gente a cumprir com nossos deveres, nossas responsabilidades. Tinha muito claro para ele, eu acho que isso é muito legal, o certo e o errado. Ele sempre quis que a gente fosse independente. Então, adolescente, ele deu uma soltada. Hoje em dia ele é uma manteiga, então foi amolecendo no decorrer do tempo. O programa Silvio Santos entrou para o livro dos recordes como a atração mais duradoura da televisão em todo o mundo. Mas isso incomodou. Na década de 60, a TV Globo assumiu o controle da TV Paulista, emissora empregadora de Silvio. O apresentador deveria se adequar aos novos formatos. Deveria. Eu não nasci dono de televisão. Eu fui dono de televisão porque os donos de televisão fecharam as portas para mim. E eu, então, quando se fecha uma porta, Deus abre uma janela. No começo dos anos 80, ele obteve a concessão que pertencia à TV Tupi, em São Paulo.
O sonho de ter o próprio canal de televisão tinha se realizado. Foram anos de sucesso, mas também de alguns apertos. No fim dos anos 80, para pagar as dívidas, Silvio, que tinha assumido a antiga TV Record, decidiu vender a emissora ao atual dono, o empresário e líder da Igreja Universal do Reino de Deus, Edir Macedo. É um prazer muito grande tê-lo aqui, Silvio. O prazer é meu. Se vai mal. O grande vendedor é também bom para caçar talentos. Foi ele quem descobriu, por exemplo, a baiana Mara, que virou apresentadora de sucesso. Maravilha veio do Silvio. O Silvio que falou: você é maravilha, você é Mara Porreta, você é Mara da Bahia, você é maravilha. Pronto, Maravilha. Esse é o seu nome, Mara Maravilha. Foi assim com o apresentador Luiz Batti. Eu comecei como repórter, então eu imagino que no meio de tantos repórteres, ele jamais fosse ver justamente aquele menino, né? E, para minha surpresa, me toca o telefone, era assistente dele me convidando para participar do programa dele pela primeira vez. Naquele momento, ele vislumbrou a minha carreira na área do jornalismo. Com o dono da silhueta mais famosa da TV e da voz símbolo dos produtos com a marca Silvio Santos, não foi diferente. Legal, Silvio, Oscar Magrini, Maria Luísa Mendonça. O Silvio falou para ele: Lombardi, vou fazer de você o locutor mais famoso desse país. Meu pai prontamente comprou a ideia, foi junto com o Silvio, né, para o SBT, no caso, à época, TVS, e acabou dando certo, essa dupla que o Brasil todo conhece. Hoje, o sonho do radialista empreendedor, o Sistema Brasileiro de Televisão, está prestes a completar 40 anos. Mas ele não veio sozinho. Para aproveitar o espaço na emissora, o comunicador criou a Publicidade Silvio Santos Limitada. Passou a fazer sorteio de casas. Como deu certo, montou uma construtora. Vieram os sorteios de mercadorias a crédito e, em seguida, a criação de uma financeira. Silvio passou a sortear carros. Terminou montando uma concessionária. Por fim, comprou um banco. Banco esse que, anos depois, marcaria a vida dos Abravanel para sempre. Em 2010, uma operação da Polícia Federal descobriu um rombo bilionário provocado por desvio de dinheiro. Ele colocou a fortuna à disposição para quitar a dívida do banco, que foi vendido a outra instituição financeira no ano seguinte. Quando aconteceu o negócio do banco, uma coisa que me marcou muito é que ele sentou na mesa e ele falou, ele já tinha entregue, né, todas as empresas. Ele falou, tinha assumido a responsabilidade, mas uma vez ele estava em Orlando e ele falou: o que eu preciso? No caso, assim, se eu perder tudo, eu preciso uma casa e olha só o que eu como. E daí ele estava com café com leite, com pão, com queijo. Ele falou: essa é a minha vida. Talvez por isso os eventos do banco talvez não afetaram ele dessa maneira. Nossa, eu vou perder tudo. Porque será que tudo é só dinheiro? Depois que aconteceu tudo isso, a gente teve que se reorganizar e ver que a gente tinha que estar mais próximo dos negócios, das empresas. Tudo que a gente passou na vida, meus pais nunca fraquejaram, sabe? Nunca deixaram se abalar. Então, consequentemente, fizeram com que a gente também... Então, assim, desde o sequestro... Renata se refere ao sequestro da irmã, Patrícia, em 2001. Meus pais estavam brigados em casas separadas. E eu lembro, quando eu fui sequestrada, um dos motivos que eu falei: nossa, eu acho que Deus vai usar isso para unir os meus pais de novo. Foram dias de angústia e negociação. Patrícia só foi liberada após o pagamento de um resgate. Mas a tranquilidade durou pouco. Dias depois, o sequestrador voltou à casa de Silvio, fez a família toda refém e só se entregou com a chegada do governador de São Paulo, na época Geraldo Alckmin. Depois, na TV, o pai, preocupado, deu lugar ao apresentador bem-humorado. Eu quero o Alckmin, eu quero o Alckmin. Eu pensei que ele queria o Alckmin. Sei que depois que eu voltei, lá estavam meu pai e minha mãe juntos.
Estima-se que o patrimônio total de Silvio Santos, atual dono de 44 diferentes empresas, seja de 2 bilhões e 700 milhões de reais. Em São Paulo, encontro com Luciano Calegari. Ele foi o braço direito de Silvio durante 47 anos. Eles se conheceram na Rádio Nacional, se tornaram amigos e depois parceiros inseparáveis. Luciano, como é que você explica o sucesso da sua parceria com o Silvio? Por que encaixou tão bem assim? Porque eu tenho muita paciência. Precisa ter paciência com o Silvio? Muita paciência. Ele viu Silvio virar de vendedor-locutor em comunicador empresário e, por fim, em figura lendária. Luciano sempre esteve lá. O Silvio era um animador que tirava partido das piores coisas que podiam acontecer. O improviso. O improviso dele era inacreditável. Essa credibilidade que ele adquiriu do grande público, junto evidentemente do carisma dele como animador, fez dele uma pessoa que dominou a televisão brasileira. Um sucesso difícil de imitar. Olha o aviãozinho! O humorista Ceará foi o único até hoje a conseguir uma autorização das mãos do próprio Silvio para realizar a versão bem-humorada do apresentador. Eu fiquei muito feliz, né? Quem não ficaria? Imagina um menino de Fortaleza, de família simples. Vim para cá em 97, aí minha vida mudou, assisti o Silvio na TV desde criança, ter essa autorização dele, ter esse aval dele é gratidão. Umas pessoas nascem para vender lenços, outras pessoas nascem para chorar. Eu nasci para vender lenços. Ele entendeu que é uma homenagem, ele entendeu que é humor, porque além de comunicador, o Silvio Santos, ele é humorista, ele é um cara cômico. Boa parte dos 90 anos de Silvio Santos se passou diante das câmeras. Silvio virou um símbolo da televisão no país. Aliás, nem a pandemia o afastou do trabalho. O último programa dele foi gravado em dezembro, mas as reuniões e ligações continuam. Afinal, patrão é patrão. Ele continua ligando, dando perturbando a Renata, os pitacos dele, a Renata. Ele faz continua à distância administrando. Não, ele faz reuniões aqui. Ele é o dono, né? Meu pai e minha mãe estão bem melhores que a gente. A gente teve muito mais crise na pandemia do que eles. É. Mas ele fica bravo com a gente, que a gente fala, pai, vamos fazer isso, ou pai, vamos fazer aquilo. Daí ele fala... esquecem que assim, meio que... Acha que ter 90 anos é fácil? Não é fácil ter 90 anos. Ele fala isso, é? Patrícia e Rebeca, como é que é para vocês ter a missão de continuar a obra do pai de vocês? Que missão, hein, Camila? Eu não sei, eu não enxergo como uma missão de continuar aquilo que meu pai começou. Meu pai é único, acho que muito difícil substituir o meu pai, eu nem penso nisso. Eu sempre cheguei lá com uma missão de eu quero trabalhar na TV, tá legal isso aqui, eu tô me dando bem, o pessoal tá curtindo, então vou fazendo. A pandemia impediu a comemoração costumeira de aniversário ao lado de filhos e netos. O avô Coruja, que adora roupas extravagantes e coloridas, teve que celebrar a nova idade à distância. Esse ano, como nós não podemos reunir a família toda, nós vamos fazer parabéns. Cada um vai ter um bolinho, né? E todo mundo vai cantar parabéns, toda a família, né? Também fiz questão de fazer uma surpresa, com o bolo favorito de Silvio, nozes com pistache. Cabrini, olha, muito obrigado pelo teu presente. Eu continuo torcendo para você, continuo vendo os teus programas, não sei onde é que você arrumou tanto material. Eu vou ficar vendo o programa para ver se está tudo certinho. E ali está o Silvio de sempre, generoso, bem-humorado. E se reparar bem, lá estão os famosos aviõezinhos de dinheiro. Silvio
Santos também se arriscou na política. Em 1988, anunciou que seria candidato à Prefeitura de São Paulo. O desejo não se realizou, mas ele não desistiu. No ano seguinte, se lançou candidato à presidência da República. Quem confia no Silvio Santos, quem quer dar o seu voto para o Silvio Santos, deve marcar um X no 26, Correia. Só que não é Correia, é 26, Silvio Santos. Gente, ninguém queria que ele saísse candidato, não. Eu lembro. Não é político. Ele não é político, nada. Ele é verdadeiro, ele então. é verdadeiro demais até. E ele achava que ele ia chegar lá e abrir as portas da esperança, como ele fazia na televisão dele. E não é bem assim, né? Dias antes da eleição, a candidatura foi impugnada pelo Tribunal Superior Eleitoral porque o registro do partido estava com problemas legais. A saga de Silvio na política virou tema de livro. Este livro me lembra de acontecimentos que eu já tinha esquecido e me deixa emocionado a cada página que leio. O prefácio foi escrito por ele mesmo. Parte do povo mais humilde do Brasil, infelizmente, ainda vive debaixo de pontes em casebres de papelão ou de madeira, onde muitas vezes só tem um prato de feijão para comer e ainda precisa se preocupar com saúde e com os remédios que precisa tomar. Com seu humor típico, Silvio faz um relato emocionante sobre o tempo. Como muito de meus órgãos, incluindo o óbvio, que não funciona há muito tempo, minha memória, a cada dia que passa, vai se apagando vagarosamente. Mas da memória do brasileiro, Silvio Santos não sai. O menino pobre que foi camelô e queria ajudar a família, realizou os sonhos de muita gente. Quem quer aviãozinho? Não conseguiu ser presidente, mas foi muitas coisas. Pai de família, comunicador, empresário. Ele falou, eu não gosto de me adequar às convenções da sociedade. Não é porque a sociedade é de uma determinada maneira que eu preciso ser dessa determinada maneira. Tudo que Silvio construiu ao longo dos últimos 90 anos prova que ele é um líder nato. Onde ele bota a mão, vira outra. Ele é um Midas. Sou convidado para ir numa escola. Um homem que se confunde com a própria história da TV no Brasil. Ele é um cara feliz? Ele é, e ele fala isso, e assim, até esses dias a gente foi, era ação de graça. Ele falou assim, eu desejo que vocês tenham meio que as mesmas alegrias que eu tive, sabe assim, que a mesma sorte que eu tive. Ele fala assim, quem vive de passado é museu. Ele não olha muito para trás, sabe? Ele olha para frente. Que privilégio, com 90 anos, ele poder ter vivido tantas coisas emocionantes, tantos desafios, tantas vitórias, tantas conquistas. Que incrível! E ele é meu pai. Muitas alegrias, muita paz e saúde. Obrigado, Silvio. Até o resto da nossa vida. Muita saúde pro mito da televisão brasileira. Você mora no meu coração. Um beijão pra Iris e pras meninas. Sucesso, saúde pra você, Silvio. Que 90 anos seja pouco. Que isso continue, pelo menos por mais 90 anos. Toda a felicidade do mundo, muita saúde, muita paz. Muitos anos de vida, que você possa viver muito, muito, muito. Que você tenha mais 200 anos, porque você está aqui, ó. Muito obrigado, Silvio Santos. Ele continua esse jovem que ele é, cheio de vontades, de sonhos, criando, causando, fazendo, acontecendo, com uma saúde absurda, porque eu vejo ele cheio de saúde. Você é uma pessoa que separada por Deus, para trazer alegria, para nos ensinar tantas coisas, não só a nós, família, mas eu acho que o Brasil inteiro sente que você é um pouco pai. Sabe? Eu acho que você é um paizão do Brasil. Todo mundo se inspira na tua história, conhece a sua história. Então que você transborde de gratidão. Você está fazendo 90 anos, com uma saúde incrível, com um coração cheio de alegria. Parabéns pelo seu aniversário. Eu queria falar que você é um presente muito grande na minha vida e um presente para o Brasil. Um beijo.
Você pode assistir aos detalhes exclusivos da entrevista que eu fiz com Iris Abravanel e com as filhas de Silvio Santos. É só acessar r7.com/canal Domingo Espetacular ou aponte a câmera do celular para o QR Code aqui na tela. Aproveite e se inscreva no canal. Sempre tem conteúdo especial para você. Parabéns pra você, hey! Nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Vida longa essa história. E olha aqui, gente, milhares de fãs de Renato Russo receberam essa semana a notícia que tanto aguardavam. Gravações